Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que a gente possa, né, nesse momento, ir fechando um pouco os nossos olhos, acalmando, né, um pouco o nosso coração, deixar que Deus fale conosco, né, nesta noite, que a gente possa colocar, né, nos nossos pensamentos todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios, todas as nossas tribulações, né, deste dia, do dia de hoje, da semana, desse mês que se inicia, né, que a gente possa colocar mesmo no colo de Maria, para que junto com seu filho Jesus, né, ela possa nos mostrar, nos trazer sinais para todas as nossas dúvidas, para tudo aquilo que hoje o nosso coração está um pouco aflito. Que estejamos, né, nesta noite com o coração aberto, né, para escutar tudo aquilo que nas falas, né, na fala do Pedro, que seja o próprio Jesus que esteja falando com cada um de nós, com cada família, com cada membro hoje que está aqui nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, que Maria, nossa mãe, né, interceda por nós, que ela esteja conosco em cada casa, em cada casal, em cada família que aqui está, né? Que ela esteja também lá com Pedro, que a voz de Pedro seja a voz de Deus, que possa tocar no nosso coração e mudar a nossa vida, né? Que a gente possa compreender cada dia mais a nossa doutrina, essa doutrina católica, né? Então, que possamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, Mãe cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permanecemos e continuemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente vai, aqui junto com o Ministério de Formação, né, hoje o Pedro que vai passar para a gente, né, a gente vai estudar nessas terças de formação o livro indicado aí pelo Padre Oswaldo, que é o Lexicon, né, que ele fala sobre o Lexicon Pontifício Conselho para a Família. Então, ele trabalha vários termos ambíguos sobre a família e a vida e questões éticas. Então, são assuntos assim bem relevantes, assuntos que vêm sendo mudado, né, durante esse período, né, esse tempo, né. Então, coisas que hoje para a gente, né, acaba sendo normal, a gente acaba às vezes aceitando, né, e às vezes se aceita algo que foge totalmente daquilo que a doutrina católica nos diz, né, daquilo que é para ser seguido, né, da palavra de Deus. Então, são vários temas desse livro, são 900 e poucas páginas, com certeza a gente não vai conseguir estudar todos, então a gente selecionou alguns. Então, hoje o que a gente vai estudar e aprender um pouquinho, né, que fala sobre, nesse livro, é a dureza de coração, né, possibilidade futura. Então, Pedro, contigo aí. E aí, gente, boa noite a todos. É um prazer muito grande de estar aqui como Ministério de Formação, né, no setor casais, passando um pouco, né, disso que é o chamado de Deus, né, para a minha vida. Então, eu preparei um material, eu vou compartilhar a tela com vocês para vocês irem acompanhando. Vamos começar aí. Gente, o tema, como o Alan, né, o casal coordenador junto com a Ju escolheram para essa primeira
reunião, essa primeira reunião de formação, é dureza de coração, possibilidade futura, retirada do livro Lexicon, que é quase um catecismo, né, com um estudo aprofundado de diversos temas que são apresentados a nós, e é importante nós, como católicos, ter o conhecimento dele, para nossa formação pessoal, e também de passar para os outros. Então, tomando, né, a palavra que guiou esse primeiro tema, é a palavra de Mateus, capítulo 19, versículo do 1 ao 9. Essa passagem é muito famosa, é aquela passagem no qual Jesus é questionado pelos fariseus sobre a questão do adultério, né, que era permitida por Moisés, e na lei de Moisés. E eu destaquei esse versículo 8, né, que Jesus disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Eu destaquei essa primeira parte da questão do coração, né, dos corações, para a gente começar a entender o movimento, né, esse movimento da dureza de coração, que pode atrapalhar a nossa conduta, a nossa forma de pensar, de agir, né, dentro das nossas famílias e de toda a sociedade que nos cerca. Então, vamos definir primeiro o que é o coração humano, né, é bem importante. E esse primeiro ponto aí, né, eu trouxe do Wikipedia, né, rapidinho ali, só procurar um pouco, né, é um órgão muscular, né, o coração é um órgão muscular presente nos seres humanos e outros animais, que por meio do movimento, né, ele bombeia sangue para os outros vasos e mantém o funcionamento, né, do nosso corpo, dos nossos sistemas. Aqui traz um conceito meramente biológico, né, sem trazer o conceito teológico, filosófico, né, espiritual, mas é um órgão importante. A gente sabe que esse órgão é fundamental para que a gente viva. Nós também percebemos que existe só um coração, nós temos 2 pulmões, 2 rins, e outros órgãos sempre aparecem em dupla e outros não, né, mas o coração é muito importante. E eu fiquei pensando nisso, né, 2 olhos, 2 orelhas, 2 narinas, e, pô, ainda bem que nós temos 2 bocas, senão a gente ia falar mais do que a gente podia, né. Então, só para dar uma descontraída, né, e disfarçar o nervosismo. Já trazendo, né, para o conceito teologal, né, espiritual, lá no livro da Teologia do Corpo de São João Paulo II, ele nos fala algo que já é pertinente, né? O coração, ele engloba toda a dimensão da nossa humanidade, né, do nosso ser, do que nós somos, com a fonte e força motriz primordial, né, das nossas intenções e ações. Então, no nosso coração, aí já acontece um link, né, muda o sentido, né, a via da questão apenas biológica, trazendo uma questão de intenções, de ações, de vontades, de um querer, né, algo diferente, algo que nós temos noção do que é por conta da nossa fé, e nós tentamos nos aproximar daquilo que é o foco, né, que é o próprio Cristo. E o Xavier Leon Beaufort, ele foi um estudioso bíblico, né, da palavra. Ele foi PhD, né, em estudo da Bíblia, em bibliologia. Ele foi professor da escola jesuítica na França, então o cara foi bem conceituado nesse mundo da Bíblia, né? E ele traz também um conceito sobre, né, o coração, né? Eu achei bem curioso para a gente trabalhar aqui, no qual diz que o mistério interior do ser humano, então, é um mistério, nosso coração, né? No final ele completa, né, tanto na linguagem bíblica como não bíblica, se expressa com a palavra coração. Então aqui ele traz uma questão que é interessante, porque sem ser, né, numa linguagem bíblica, o coração, ele traz um sentido, né, de interior, de mistério, né, nosso mistério. A gente pode perceber no nosso dia a dia que quando a gente vai procurar pessoas para conversar e a gente usa o termo, né, a gente está de coração
te falando isso, nós estamos de coração te dizendo isso, nós estamos de coração fazendo isso, o sentido muda, né? A pessoa, mesmo não tendo conhecimento da fé, ela chega, para e olha, né? A pessoa quer realmente dizer algo que está lá no fundo, que está na pessoa, né? Então ela se abre dizendo isso. Então todo mundo reconhece o coração como algo pessoal, misterioso e único e de intimidade do próprio ser humano. Continuando na definição e trazendo agora, né, o que o lexicon nos fala, é que o coração do homem é o lugar da sua intimidade, do seu espírito pessoal e do seu mais próprio e profundo. O coração do homem não é só lugar dos sentimentos, mas também do conhecimento e da vontade. Então aqui ele já traz de forma bem concreta o que é o coração do homem, a importância do peso do coração do homem, e traz ainda a questão do conhecimento e da vontade. Né? Santa Teresa d'Ávila traz como conhecimento, né, a inteligência e a vontade como as faculdades da alma. As faculdades da alma são aquilo que liga, né, a nossa alma ao nosso humano, o nosso humano à nossa alma, nossa inteligência, a razão, a vontade, fazer parte desse sistema que se comunica para que a gente faça uma experiência com algo sobrenatural. E não podia deixar de citar, né, São José Maria Escrivá, que ele traz na sua homilia Amar o Mundo Apaixonadamente, né, que não é no horizonte que o céu e a terra se encontram, mas sim na profundidade do coração do homem. Então, existe algo a mais, né, nesse estado, nesse lugar que é o coração do homem. Não sendo apenas um órgão, mas sim um lugar misterioso, místico, de encontro pessoal com Deus, que todos nós temos essa noção e a capacidade de entender isso porque nós acreditamos no ideal maior. A identidade verdadeira e única do homem encontra-se apenas na sua vocação divina ao amor. Então, falar de coração e sem falar do amor é algo muito difícil, muito complicado, né? Não, são palavras que quando a gente pensa no coração já se pensa em amor, e em amor se pensa em coração, e vice-versa. Então, por conta dessa colocação, a conclusão que nós tiramos é que nós somos criados para amar. E desde o princípio, Deus nos criou com esse intuito, né? Nós estamos aqui para amar, para dar-se, né? Dar-se completamente, dar-se unicamente, né? Dar-se sem medidas e se entregar para alguém, né? Para algo, né? Tirando a questão do objeto, né? Entregar meu coração apenas de uma forma de objeto, querendo algo em troca, né? Sempre querendo algo em troca. Por exemplo, a gente faz uso de uma caneca, a gente está usando ela como objeto porque ela vai me servir para colocar um líquido dentro e vai saciar minha sede. Não é nesse sentido que a gente tem que fazer essa vocação divina do amor, né? Do amar, de dar-se e não esperar nada em troca. O coração demonstra para o ser humano todas as relações que são necessárias para a sua vida. A relação com o próprio eu, com nós mesmos, com o próximo, né, as pessoas que estão à nossa volta, né, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, no trabalho, no trânsito, na porta da igreja. Todos esses são pessoas que a gente precisa criar uma relação, né? Especialmente com o próprio Deus, que ele é, né, o sumo bem e único que deve ter toda a relação para a nossa vida inteira, né? E a questão do amor e amar, a gente sabe que ela só se faz concreta na nossa vida se a gente tem uma relação realmente com o outro, né? Se não tiver uma relação com o outro, o nosso amar ele é limitado. A gente pode até amar a Deus de forma semi-perfeita, porque perfeito é só o amor que ele teve por nós, ou encontrar o Deus em mim de forma quase perfeita, mas ela não vai fechar o ciclo se a gente não retribuir e expandir esse amor e esse amar ao próximo. Né? Não tem um sentido completo, né? A gente precisa ser completos
nisso, né, com o amor ao próximo, né, então por isso que eu ressalto, nós somos criados para amar com esse coração que Deus nos deu e nos ligou com Ele. Agora, eu trago uma pergunta, né, para a gente ir também ir refletindo sobre o tema. Você já se perguntou? Estou preparado para amar todos os dias? Se a gente trazer pela primeira análise da questão amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou preparado a amar a Deus todos os dias sobre todas as coisas? É uma questão difícil, é algo não tão palpável, né? Parece algo tão distante, mas é amar a Deus nas pequenas coisas, né? Naquilo que a gente começa o nosso dia acordando, ao fazer de limpar a casa, de dar um bom dia para o companheiro, para a esposa, olhar os filhos antes de dormir, antes de sair para o trabalho, quando colocar eles de volta na cama. Então, é estar preparado realmente para amar. Talvez não um amar que tenha que sair para fora, né, dos sentidos e dos sentimentos de forma clara todos os dias, mas aquela decisão de amar, né, de dar-se. Essa que é o estar preparado para amar todos os dias, né, da doação pessoal e do servir de cada um, né, porque o servir, a grandeza do servir não é apenas em servir o outro, né, tudo que ele quer eu vou fazer, ou ajudar a pessoa naquilo que ela sofre, escutar ela falar diversas vezes e só escutar, não, né, não, o servir não está apenas aí, o servir também está em dar bons conselhos, em repreender, instruir, saber que eu sou um servo, né, tomar sua condição de sim, eu preciso fazer isso porque eu tenho que fazer isso, não tomar uma condição apenas, né, de algo em troca, mas abraçar essa causa de fazer porque eu preciso fazer, com uma determinada determinação, sendo Santa Teresa, e lutar para que isso aconteça, né? Amar todos os dias, seja um pai lendo o jornal e a mãe brincando, né, com os filhos, e no simples gesto de olhar de canto de olho e se derramar de amor nesse encanto, ou um filho, né, que mesmo com as suas birras e com a sua criancice, assim, né, demonstra um amor aos pais, né, com gestos tão simples que às vezes a gente fica até sem entender como que uma criança pode ter uma demonstração de amor tão nítida, né, e a gente, né, grandes, com um pouco mais de conhecimento, com o dom da inteligência, às vezes nos falta, né, esse sentido de amar todos os dias. A união de amor e por amor, sacramentos. Nos sacramentos é onde a gente vai experimentar uma união direta, né, com o próprio Criador, né, a presença de Cristo nos sacramentos. E a totalidade da entrega de um coração, tanto no sacramento, né, da ordem, do matrimônio, no sacramento do Santíssimo Sacramento da Comunhão, é uma entrega, né, é uma totalidade de entrega de um coração, né, o coração do sacerdote pelos fiéis, e por todos os seus filhos que estão, né, debaixo das suas asas, de todos aqueles filhos que o sacerdote orienta, do homem e da mulher que se unem em um só coração, buscando a semelhança com a criação, lá no princípio sem pecado, buscando a unidade de uma só carne. Então, vemos que é uma união de amor, a gente tem que encontrar o Deus na outra pessoa, e isso faz parte desse movimento que é, né, a resposta daquela pergunta, né, de amar todos os dias. E tornar esses momentos, né, de sacramento, de viver o sacramento, um encontro, uma relação pessoal com o próprio Deus, né? Não basta eu me casar e não ter uma relação, né, por Deus por meio da outra pessoa, daquela pessoa que está convivendo comigo todos os dias, não vale de nada, né, casar, ter filhos e não buscar uma relação, né, com Deus através daquele filho. Não passa de nada eu assumir a condição de paternidade e buscar, né, ser o provedor das coisas para a minha família, se eu não tenho um encontro pessoal com Deus.
de nada vale. Então, esse movimento de encontro e de criar uma relação, ela tem que ser muito nítida, para que o nosso coração esteja pronto para amar. A dureza. Esse termo esclerocardia vem do grego, da tradução grega da palavra, quando se traz a questão da dureza de coração. Esse é o termo utilizado pela teologia. Eu trouxe só uma curiosidade. E retomando agora a palavra, no mesmo versículo, por qual motivo, né, Moisés permite o divórcio e Jesus não? Nós percebemos que Moisés, naquele tempo, permite que o divórcio fosse feito, né? Por conta da dureza dos corações. E Jesus repreende. Se passaram tantos e poucos anos de Moisés até Jesus, e o que Jesus percebe é que a dureza continuou no coração dos homens, né? Não teve uma tentativa, ou vamos dizer assim, teve uma tentativa mísera, né? De realizar e de perceber que o reino dos céus está próximo. De outra passagem, que Jesus sempre fala, né, que o reino se prepara porque o reino dos céus está próximo, mas o Cristo é o próprio reino dos céus, né? Ele é o próprio pedaço do céu na terra. E isso não ficou claro para as pessoas e continua não sendo claro para as pessoas hoje em dia, e a dureza de coração continua pertinente na vida de tantos, talvez de forma mais sólida na vida daqueles que ainda não encontraram o Senhor e que ainda não fizeram uma experiência, né, do seu amor. E nós que estamos aqui reunidos para se formar e dar continuidade, né, na vontade de Deus na nossa vida, sempre vamos existir essa presença da dureza de coração em qualquer coração que exista, né? Isso é algo que faz parte da nossa humanidade pelos erros dos nossos pais. E Moisés também permitiu o divórcio para que um mal maior não fosse acontecer. Imaginemos que se Moisés permite o divórcio naquela época, será que o povo, pela dureza do coração, não ia provocar o próprio assassinato, né, ou provocar a própria morte, né, do cônjuge, apenas para acontecer o divórcio? Então, tantas pessoas iriam perder a vida por conta de algo tão banal, tão, né, sem fundamento nenhum, apenas para satisfazer uma vontade humana, né, e que consequência seria essa colocação de Moisés não permitindo o divórcio, né? E Jesus, conhecendo os corações e sabendo que o coração dos homens continuava nessa dureza, foi lá e manteve a lei nova, né? Renovou aquilo que foi prescrito na lei, né, de Moisés, e veio trazer o que de fato é verdade para nós e seguimos até hoje, né? E depois no versículo 9, Jesus fala: eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e deposar outra, comete adultério. Então Jesus dá uma condição, né, para o homem que repudiar a sua mulher, está cometendo adultério. Então é uma substituição, pois o reino dos céus passou pela terra, né, e se encontra agora na eternidade, esperando a sua vinda gloriosa. As causas da dureza de coração. Aqui a gente já vai buscando, né, motivos ou fontes, as causas, né, que tornam o nosso coração duro, né, ou incapaz de amar, ou incapaz de transmitir o amor. Eu trouxe uma imagem aí do peso, né, do fardo de um coração totalmente duro, né, onde o homem fazendo uma força para não deixar ele rolar de ladeira abaixo. E o primeiro ponto que é destacado no livro, né, é a falta de encontro com Deus. É uma falta de realmente manter uma relação com aquele que precisa, né, ter a melhor das relações em nossas vidas. A falta do encontro de Deus no nosso interior também a falta de compromete, né, e causa a dureza nos corações. O orgulho a gente nem se fala, né, e os pecados também.
porque a gente sabe que quando cometemos, né, algum pecado ou algum orgulho, a gente tem uma consequência que nos afasta, né, do encontro com Deus e corta essa relação de amor. E por conta desses pecados, a gente vai percebendo que vai faltando em casa, vai faltando com, com, com as pessoas ao nosso redor, principalmente aquelas que estão mais perto de nós. Né? O orgulho é algo, né, fora do normal. A gente pode até não perceber que estamos sendo orgulhosos, né? Mas no fundo, ali bem no fundo, bem no fundo, bem no fundo, estamos, né? Fazendo algo que nos torna um pouquinho, mas bem pouquinho orgulhoso, e isso pode ir aos poucos endurecendo nossos corações, né? Os pecados, a gente sabe que é a fonte de todo mal, né? Se a gente volta a uma vida pecaminosa, né? Uma vida sem presença de Deus, a gente totalmente vai ser tomado por uma dureza de coração, que às vezes pode ser que não tenha mais volta. E se a gente não estiver bem firmes, né, não está consolidado, né, os nossos alicerces na pedra fundamental, o pecado vai tomar por conta o nosso coração e a gente realmente vai estar rolando de ladeira abaixo aí, que talvez a corda se rompa, né, vá estar lá embaixo e eu não tenha nem forças de voltar para começar a subir e empurrar de novo o nosso coração para mais perto de Deus. A falta das relações humanas, como, né, eu já comentei, acomodar-se com os pequenos erros, e isso é algo que é muito pertinente, né, no curso de demologia do Padre Paulo, ele dá alguns relatos, né, e eu fui fazendo outras pesquisas, né, porque eu gosto desse tema, e existem relatos de sacerdotes exorcistas que eles comentam que existem demônios, né, ou possessões demoníacas, que o demônio se custa a se revelar, né, ou não consegue usar o sentido da voz, né, por conta que é um demônio mudo, né, nossa, não tinha nem noção que isso poderia existir, né, um demônio mudo, mas existe também casos de demônios que são mudos, esses são os mais difíceis de ser removidos por meio do ritual do exorcismo. E existe aqueles erros que eles também são mudos, né, que por conta da nossa acomodação, eles estão ali, a gente convive com eles, e eles ficam transformando o nosso coração em pedra, ou pedaços, né, nosso coração em pedacinhos de pedra, ou melhor dizendo, trazendo, né, o nosso coração humano, né, o nosso coração que une a Deus, como um rio, né, um rio de água viva, e que ele vai se congelando, né, nossos erros, essas nossas causas vão congelando a camada superficial, e o gelo vai tornando mais denso, né, mais largo, de cima do rio, mas a gente percebe que por baixo, né, daquela camada de gelo ainda corre um rio de água viva, corre a vida, né, então a gente precisa estar atentos, né, para que esses pequenos erros realmente não se transformem, né, num grande pedaço de gelo e que faça com que a gente se acomode e retroceda, né? A gente não dê passos, né, na nossa caminhada como bons cristãos. A falta de maturidade é algo que tem tornado as pessoas, né, muito afastadas, né, das relações humanas, por não entender, né, o que é nós, né, o que nós somos, né, falta de maturidade não nos permite entender, né, a minha real motivo de vida, né, por que eu vivo, por que eu estou aqui. Hoje a maioria das pessoas se importam apenas com o seu próprio umbigo e se comovem e se importam muito com qualquer coisa que alguém fala para elas. Então, elas ficam num ciclo vicioso que não consegue sair pela tangente e tornar, né, a amar e melhorar suas relações humanas por conta da falta de maturidade. E dentro do matrimônio, se os pais, né, não cultivam uma boa maturidade perante os seus filhos, qualquer ofensa ou qualquer argumento que o filho
né, falar para o pai, ou saltar sem querer, ou já com maldade, né, vai levar para o coração e aquilo ali vai causar uma ferida muito, muito grande. Imagina se um filho de 8 anos, 7 anos ou 12 anos chega e fala: pai, eu não te amo, mãe, eu não te amo, né? Muitas vezes pode ser da boca para fora ou por uma situação nada a ver. E se o pai e a mãe não tiver, né, com a sua maturidade, né, e repreender e usar, né, aquilo em favor da santificação e de forma de transformar aquele momento, aquele, vamos dizer, aquele rompante do filho em algo que leve a Deus, a pessoa pode se ferir e ter uma mágoa muito grande e levar isso para a vida toda, né? Ou a mesma coisa quando os pais, né, falam com muita incisividade com os filhos, né? Então, se o filho não tiver com maturidade em dia, né, vai sofrer consequências por conta disso. E insegurança, a gente vive num mundo com muitas inseguranças que a gente precisa da opinião de todo mundo para que a gente se sinta seguro, né? Se eu sou né, vamos usar eu na minha profissão, como eu sou engenheiro, se eu ficar questionando todo mundo, né, e eu não conseguir fazer meu trabalho e dar uma resposta, né, coerente e correta pela análise que eu faço, essa insegurança vai me tornar uma pessoa totalmente fria e que vai me levar a outras consequências, a outras causas que nós estamos falando aqui. Eu posso me fechar e não avançar nas relações humanas por causa da minha falta de insegurança, trazer uma questão de maturidade, né? E acomodar-se porque eu sou inseguro e eu sou assim e não quero, né, trabalhar isso em mim. Isso tudo pode ir me afastando daquilo que realmente nós precisamos, que é o amor de Deus. As consequências da dureza de coração, né? Insensibilidade para tudo que é de Deus, um afastamento com o que é de Deus, um repúdio, né? Hoje nós percebemos na sociedade que muitas pessoas, né, são insensíveis, né, para aquilo que é de Deus, para aquilo que é da igreja, por elas terem uma visão, né, do que é a igreja e acharem que a igreja é algo ruim, né? E o nosso dever como boas pessoas que não trazem, né, ou que trazem o mínimo de uma dureza de coração, porque a dureza de coração ela vai está sempre presente na nossa vida e a gente tem que procurar sempre melhorar. Se a gente mostrar para essas pessoas que têm essa insensibilidade com o coração totalmente duro, né, que vale a pena tudo isso que nós fazemos, talvez não apenas, né, mostrando para elas o que é a doutrina, ou dizendo realmente o que é a doutrina, mas sim por amor fazer, né, aquilo que nós bem sabemos que deve ser feito, talvez seja uma forma mais sensível, né, de trazer para eles e mostrar, ó, se eu cheguei aqui, se eu tenho tudo isso, é porque eu fui redimido, né, na cruz por um homem que é Jesus. Então, é através do nosso testemunho, né, da nossa sensibilidade com Deus, que nós vamos encontrar Ele. Se a gente for insensíveis, a gente vai continuar com as nossas relações pessoais e inseguras. A ignorância voluntária, né, ser ignorante, né, o meu jeito de ser é assim, vai ser assim, está acabado, e não quero saber a opinião de ninguém, e vai ser isso, e pronto, né, ou permanecer no erro e não buscar, né, a verdade. É muito mais fácil permanecer no erro, é cômodo, é gostoso, é tranquilo, para mim está favorável, então, beleza, a ignorância é isso que eu quero, não vale a pena sair da ignorância, né, usar aquilo que Deus nos deu, né, que é a inteligência, de buscar a verdade. O isolamento, né, como eu já bem comentei como uma das causas, e o isolamento vai nos afastando, né, da presença de Deus. E por fim, a própria morte, né? A consequência da dureza do coração é uma morte totalmente espiritual, é uma morte totalmente para as nossas relações, é uma morte para aquilo que Deus nos deu de tão sagrado e tão especial que é a vida, né? É a capacidade de amar. E a morte é a consequência de um coração totalmente duro. Se a gente não tem um coração, se a gente tem um coração, né, totalmente aberto, né, com pouca dureza de coração, com pouco fragilidades, né, por conta do pecado, a gente vai ter, né, uma vida plena, porque nós conhecemos, né, a Deus e sabemos que tudo que nós fazemos tem que ser para agradar a Deus. Agora, depois de passar questões, né, do coração, a dureza de coração, a gente vem para o tema da redenção do coração, né, já que os corações, eles estão na condição, né, de dureza e todo mundo convive com isso, a gente precisa ter essa redenção, né, redimir o nosso coração para com Deus. Voltando, né, a João Paulo II,
ele vai dizer que a obra, né, salvadora de Cristo é a cura integral. Então, é a cura total, né, daquilo que trazemos no nosso coração e na nossa vida. É uma reintegração, é voltar, né, à vida, é voltar para aquele meio, é voltar a interagir ou buscar aquela relação. Elevação do interior humano, é elevar aquilo que a gente tem de mais precioso, né, da importância de cada um no que a gente faz. É a elevação do nosso sentimento, do meu sentimento, né? Ó, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, mas por ti, Senhor, por essas minhas fraquezas, eu elevo, né, esse meu interior, essas minhas fraquezas a ti, pois eu sei que em ti eu posso confiar. É essa convicção de amor a Cristo. O pecado não deve ser a realidade, né, definitiva da nossa condição, e nunca deve ser. Essa frase a gente pode usar até como ejaculatória, né, mesmo sendo grande, ela pode aparecer durante o nosso dia de diversas vezes, né? O pecado não deve ser a realidade definitiva da nossa condição, porque a gente sabe que o pecado é aquele rompante, aquilo que nos afasta dessa relação de amor com Deus, né? E que as consequências do pecado vai refletir para as outras pessoas, e começando por cada um de nós. O Cristo Salvador tomou o coração endurecido do homem e fez seu. Achei bem interessante essa frase, né, do livro, do Lexicon, porque traz um conceito da redenção, né, propriamente exclusivo desse tema, né? O coração do homem endurecido, com tudo que o homem tinha, com tudo as condições e erros do homem, Cristo tomou tudo, né? Toda essa dureza de coração, levou consigo para a cruz, se deixou sofrer, viveu a sua paixão e morte e tornou novo, né? Ele redimiu esse coração endurecido, mesmo que pela questão do endurecimento tão forte dos homens, eles ainda não conseguiram entender, né, quem é o Cristo. Ele fez seu. É um movimento de amor, né, do dar-se sem medida, né, de dar-se completamente de forma unânime, né? Então foi nessa redenção do amor de Deus por nós que os nossos corações foram endurecidos, né? Foram desendurecidos, né? Foram quebrados, foram trazidos de novo à vida, continuou-se, né, a bater com bastante intensidade. E foi na cruz onde o próprio coração do nosso Senhor ele foi transpassado, né? Talvez esse transpassar da lança fosse necessário para realmente quebrar por vez, né? Toda a dúvida que brotava no coração dos homens sobre quem foi Cristo, né? Ele precisa estar realmente morto aquele homem no alto da cruz para que ele fosse feito, né, o plano da salvação, né? Que ele ressuscitasse no terceiro dia. Então teve que interromper isso, né? O coração de nosso Senhor teve que ser transpassado para que o nosso coração se tornasse a bater, né, de forma espiritual. Toda a raça humana, né, foi redimida pela morte de nosso Senhor na cruz. E ele não tomou para si a liberdade, né, que pertence a nós. Ele nos deixou, continuou nos deixando livres, né, para que façamos as nossas escolhas. Eu escolho e me determino e quero buscar isso, eu quero fazer aquilo. Eu sei que isso é bom para mim, eu sei que isso é bom para minha família, eu sei que isso é bom para minha esposa. Eu sei que essas minhas condições, é isso que eu estou buscando, é bom para eles. E do mesmo forma, né, usando, né, a nossa razão e tudo aquilo que trazemos dentro da nossa humanidade, Cristo nos tornou, continuou nos tornando livre, né? De duas certezas que nós temos é que nós somos livres e que a morte nos espera, né? Eu trago, quando eu escutei isso num vídeo que eu estava olhando quando estava me preparando para fazer esse momento, que é isso aí que Deus tem para nos dar, né? Ele morreu, ele salvou nossos corações, nos deu um motivo a mais para viver, que é em busca da salvação eterna, e continua nos deixando, tornando-nos livres, né? A gente pode, a nossa liberdade, ela não é tocada ou influenciada por Deus, né? A nossa liberdade é influenciada apenas por nós, né? E o amor de Deus que nos torna livres, né? Então, essa é a consciência que nós temos que ter para continuar nos caminhando, né, para uma boa morte. Para o homem com o coração endurecido, é impossível viver com suas forças a lei da plenitude divina. E realmente,
como que um homem, né, com o coração endurecido, ele vai conseguir viver a lei da plenitude divina, aquilo que Deus sonhou para nós? É impossível. Vai estar faltando, né, de forma algo, né, estará faltando algo para ser completo. Para o homem, né, que é reconstruído, regenerado, né, reformulado, né, pela graça, pelo sacramento, né, da penitência, pelo sacramento, né, que nos une a Deus, né, pela sua misericórdia, nós recebemos um coração totalmente novo, né, um coração que torna, né, nos torna capazes de amar novamente e amar numa forma diferente. Toda vez que nós visitamos esse sacramento da reconciliação, nosso coração é reconstruído para que nós amemos mais, para que o nosso coração volte a bater de uma forma compassada com o que Deus quer para nós. Então, o amor de Cristo é esse extremo, né, de nos possibilitar amar inúmeras vezes, até que o plano, né, divino de Deus para nós se complete. E, por fim, né, nessa parte das questões da dureza de coração, trago a passagem de Filipenses, né, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora vamos para outra parte, né, não, a terceira parte da formação, no qual o livro nos traz Dar-vos-ei um coração novo. O Senhor nos dá um coração novo pela sua morte, que nos capacita, né, a ter um encontro pessoal com Ele. Ele faz aquela junção, né, do amor de Deus com o amor do homem, se tornando um só. E o Espírito Santo é aquele que vem nos consolar durante os nossos dias, né, a nossa passagem terrena, né. O Espírito Santo é o amor de Deus, né, pelo Filho e o Filho pelo Deus, né, pelo Pai. Esse é o amor que Deus nos derramou e deixou que todos nós experimentassem desse fato, né, novamente pelos sacramentos, pelo sacramento do batismo. Então, todo aquele que é batizado, ele tem uma maior inclinação, né, a sentir-se amado por Deus, pois existe a chama, né, aquela chama que pode deixar com que o coração se endureça, que o coração, né, congele, que o coração não esteja preparado para amar. E visitar, né, essa presença do Espírito Santo na nossa vida todos os dias é um exercício de crescimento, tanto espiritual, né, como crescimento espiritual, pessoal de cada um. Né? Fazer esse contato, né, com um pedaço da grandiosidade do amor de Deus, né, não um amor de Deus na sua plenitude, porque isso nós só iremos encontrar no céu, mas sim um pedacinho, né, do amor de Deus, né, na presença do Espírito Santo que nos renova todos os dias. O Espírito Santo, né, é esse fato, né, essa obra de Deus, né, que vai curando, né, como médico, né, cauterizando, né, sendo o bálsamo, o remédio para os nossos sofrimentos, para as nossas feridas, para o coração humano que pode sim se inclinar a uma dureza de coração, que no final das contas, né, não é compatível, né, com aquilo que nós buscamos e queremos buscar. E agora, nessa continuidade, né, de saber que Deus nos dá um coração novo, né, o nosso coração, ele precisa e tem a necessidade de estar com Deus, né. O nosso coração se torna novo, renovado, quando ele é levado, né, ao alto. Quando a gente está preparado para a condição de união com Deus. Né? A gente se torna preparados para ter aquela conectividade com Deus. E aqui eu destaco, né, sursum corda, né, é a palavra que começa a oração eucarística na missa, né? O corações ao alto, né? E a nossa resposta é: o nosso coração está em Deus. Sursum corda, né? Esse movimento de elevação do coração. Se o nosso coração é elevado, né, na presença de Deus, por momentos, né, no qual a gente consegue
criar essa relação, esse momento de realmente, Senhor, estares aqui, né? A gente começa a não dando brecha, né, para que o problema, né, a situação da dureza de coração aconteça, né? E o ser humano, ele foi criado para se relacionar, né? Primeiramente com Deus, consigo mesmo, e depois com o próximo, como eu destaquei lá no começo. Mas essa elevação do coração, ela tem que acontecer pela nossa liberdade, né? Por esse desejo de viver o plano divino de Deus, sem que a gente seja influenciado, né, pela condição que nós nos encontramos, por nós estarmos aqui, né? O que te move? Tu estás agora numa terça-feira, às 8 horas, escutando uma formação, buscando um encontro pessoal com Deus? Por que tu estás aqui, né? Por que nós estamos ganhando o nosso tempo aqui? Por que nós estamos fazendo isso, né? É o questionar. Né? Realmente, eu quero, Senhor, buscar esse relacionamento. Eu quero buscar esse relacionamento contigo. Primeiro porque tu me amastes e eu preciso me elevar até ti. Eu preciso, né, buscar o sursum corda, né, que diz na oração eucarística. Eu preciso ter isso e abraçar e segurar nas minhas mãos, Senhor, porque de fato isso é o que importa e eu tenho noção disso, por mais que às vezes eu pareça não escutar, né, não sentir o teu amor, não me sentir amado por ti, Senhor, mas eu estou aqui, né? É a decisão, né? É o dar-se, né? Primeiro a Deus, e dessa forma a nossa relação vai melhorando, né? A nossa relação com o Senhor Todo-Poderoso, né? Que está no céu, que está no alto, né? O nosso coração começa a esgrandecer, né? Na presença do Espírito que nos conduz, fazendo com que o gelo, né? A dureza não vá acontecendo, a gente não vai dando brecha, né, para que a dureza do coração chegue e tome conta e influencie de forma negativa naquilo que nós temos de mais gostoso, né, no ser humano, que é a questão do relacionar-se, né. E a condição final, né, de um coração novo, né, é aceitar o sofrimento inevitável, amar uma pessoa e servir a um ideal, né. Aceitar o sofrimento inevitável é aceitar aquilo que nós vivemos e aquilo que nós estamos fazendo no hoje, né? Aceitar que é isso que eu preciso fazer, é isso que eu estou aqui, eu nasci para isso, né? Para ser pai, né? Para ser mãe, para viver o meu matrimônio, para viver a vida dos meus filhos, né? Aceitar o sofrimento, que estou passando por tantos problemas financeiros, psicológicos, doenças, mas é esse o sofrimento que eu vou abraçar. O Cristo, né? Passou pelo um sofrimento que foi inevitável para ele, e aqui o nosso sofrimento é inevitável, nós iremos sofrer. Né? O amor venceu tudo, e é o amor que vai vencer tudo no nosso dia a dia, nas nossas ações. Por mais que o sofrimento pareça trazer essa questão, né? Mas com sofrimento parece que o meu coração vai se endurecer mais rápido, mas não, né? O sofrimento é algo que nos santifica, né? É o sofrimento que nos torna, vamos dizer assim, mais capazes de amar, talvez, né? Então, o sofrimento é presente na vida do homem e essa condição precisa estar presente para que a gente tenha um coração novo. Amar uma pessoa é retornar às relações que eu tanto falei, tanto comentei aqui hoje, né? Estar preparado, né, para amar-se completamente, criados para amar, né? Amar uma pessoa, começando dentro da nossa casa, daquilo que nós assumimos, né? Daquilo que nós assumimos como cristão, amar aqueles que estão conosco dentro da condição do sacramento do matrimônio, né? Amar essa pessoa que está aqui, que ela tem que me levar para Deus e eu preciso levar ela a Deus, né? E eu tenho que me abraçar numa só carne com ela e fazer com que esse amor realmente reflita, né, a presença e a graça de Deus e servir a um ideal, né? Servir a algo, voltar a essa palavra do servir, né? Servir a aquele plano divino de Deus, né? Servir aquilo que realmente é meu papel, né? Aceitar o meu sofrimento, aceitando o sofrimento, que seja o sofrimento de outra pessoa, né? Amar aquela pessoa no sofrimento dela, né? Se compadecer, ser misericordioso, buscar
essas virtudes, né, que o próprio Cristo nos ensina, e servir a esse ideal maior, né, do plano de Deus para a nossa vida, que é viver na condição da graça e de encontro pessoal com o Senhor. Durante, né, quando estava me preparando, né, para esse momento, eu estava pensando de uma forma de ilustrar melhor, né, essa questão da dureza de coração e, e, e faço uma analogia, né, com aqueles centros de observação dos astros, né, no universo das estrelas e tal. Não sei se vocês sabem, mas esses centros de pesquisa, né, que ficam observando os astros, eles geralmente são construídos, né, em alguma montanha, né, afastado vamos dizer assim, das luzes da civilização, porque as luzes, elas atrapalham a forma com que se faz análise né, do céu, né, das estrelas, dos astros, porque tem que ter uma escuridão por perto para que, vamos dizer assim, o sistema das lentes consigam captar melhor as luzes que vêm do céu, aquele negócio todo, né? E eu achei pertinente essa reflexão porque no meio da nossa vida, né, do nosso cotidiano, daquilo que a gente vive realmente, né, todos os dias, a gente às vezes se sente numa escuridão total, né, numa escuridão que não tem luz nenhuma ao nosso entorno, né, e a gente com a nossa luneta, vamos dizer assim, né, com o nosso né, aparelho que reflete, né, que busca captar as imagens, né, do céu, a gente começa a fazer uma análise assim, e às vezes, a gente está focando tanto numa estrela, assim, numa luz, numa estrela no céu, mas a gente sabe que por conta daquela estrela tá tão longe, mas está tão longe, pode ser que ela já tenha até morrido, e a gente está olhando uma luz, né, que não tem mais origem, que está viajando quilômetros e quilômetros. E a gente pode demorar muito para perceber que aquela luz, a fonte daquela estrela, né, da luz daquela estrela se foi, né? E aí a gente precisa realmente arrumar o foco, né, da nossa luneta, nosso telescópio. É procurar, né, essa referência, né, nessa escuridão que nós temos. Né, procurar de fato aquele astro-rei, né, que é representado pelo Sol, né, que irradia tanta luz, que é a nossa referência central e tem que ser, que é o próprio Deus, né, aceitando, né, o nosso sofrimento, as nossas dores, o nosso dia a dia, fazendo, né, um exame de consciência diário ou semanal, para ir procurando, né, na nossa humanidade, aquilo que é falta da presença de Deus e que pode tornar o nosso coração duro. Então é aceitar com força, com firmeza, o nosso sofrimento diário, inevitável. Amar uma pessoa de todo o nosso coração, se entregar, né, às pessoas, servir a um ideal e ser mais de Cristo. A resposta, né? A dureza de coração é uma possibilidade para o futuro do homem, né? Como a gente pode responder essa pergunta? É que a dureza de coração, ela não é uma possibilidade para o homem futuro, né? O futuro do homem. Não é uma possibilidade. Dureza de coração nunca pode ser uma possibilidade para nós, já que nós conhecemos aquele que nos amou, aquele que nos deu a vida, aquele que nos mostra, né, o real sentido de tudo. Então, a dureza de coração não pode passar perto, né, como o pecado. A moral que circunda o homem não deve moldar-se a partir daquilo que existe de pior, mas sobre o que temos de melhor. Nós não podemos ficar nisso, né? No meu pior, no meu pior, no meu pior, no meu pior, mas sobre o que temos de melhor, aquilo que fazemos de melhor. O pior, ele tem que ser o começo, né, para o nosso melhor. Né? Tem que ser a causa para a reação do nosso melhor, daquilo que a gente pode sim fazer melhor, né? Não pode ficar apenas preso no pior e ir se afundando, né? Nessa existência do pior que existe em nós, né? Do mal pior que existe em nós. Mas o nosso melhor, converter isso em coisas boas, no melhor que a gente pode fazer e melhorar aquilo que é da nossa moral católica e da nossa moral ética de vida, né? Pessoal de cada um.
e deve indicar as oportunidades de grandeza e excelência. Né? A possibilidade para o futuro do homem tem que ser essa indicação, né, das oportunidades de engrandecer-se e de buscar a excelência, o 100% para Deus, né? É essa aí que tem que ser o nosso alvo, essa que tem que ser a nossa direção. É a grandeza, é a excelência, é buscar esse ideal maior, que é o próprio coração de nosso Senhor. E agora, para finalizar a nossa formação e já indo para o finalmente, né? Eu partilho com vocês essa frase de Chesterton, né? A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns, né? Que abraçaram, né, as 3 condições de se livrar da, da, da dureza de coração, que é abraçar ao sofrimento, né? Amar alguém, né? E buscar o ideal, né? Não existe coisa mais bela do mundo, né? Extraordinário, homens e mulheres da vida, né? Que estão aí no mundo com seus filhos comuns, vivendo a vida como ela tem que ser vivida. Então, que seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado, e muito obrigado pela atenção de vocês, né? É assim que eu concluo, né, essa formação. Agradeço a oportunidade de estar com vocês.